Jesus, agradeço por este dia. Agradeço por estar aqui e juntos aprender mais um pouco seus ensinamentos. Agradecer por estarmos buscando a cada dia nos olhar, nos melhorar, trazendo esses ensinamentos que há tanto tempo caminham junto conosco e ainda tão pouco os colocamos em prática. Ah, Deus! Ah, Jesus! Ah, Maria! Obrigado por todos esses ensinamentos e por não nos deixarem sós, que possamos todos os dias, a cada minuto, a cada hora, sentir a sua presença, as suas presenças e as suas proteções em nossas vidas. Proteção essa que é estendida a todo o irmão. Que o nosso tempo seja melhor e melhor aproveitado todos os dias. Que possamos, sim, fazer mais e melhor. Hoje, mais do que nunca, vamos agradecer ao palestrante que trará uma nova visão ou ampliando nossa visão para o que são as profecias, o que elas falam em nosso coração e o que nós estamos dispostos a fazer melhor antes da chegada de cada uma delas ou durante a chegada delas. Que nossos corações e nossas mentes estejam abertos a esse raciocínio e que essa paz que traz em nosso coração por estar conosco, esses guias fantásticos, é que eu agradeço. Agradeço por hoje e por sempre. Que assim seja. Boa noite a todos. Bom, dando continuidade, ao nosso curso sobre Atos dos Apóstolos, hoje nós vamos conversar sobre o capítulo 21. E o tema que foi proposto para esse capítulo, como já foi avisado, como na oração, a Jussara colocou, é profecia. O que eu vou fazer é ir conversando a respeito do capítulo em si, então eu não vou ler, eu só vou descrevendo os pontos principais, e aí eu vou parar, naqueles momentos em que a gente tiver alguns ensinamentos interessantes, que são importantes, e aí eu vou continuando seguindo. Então, eu não vou ler tudo no início, para a gente não se perder, a gente vai só conversando sobre os pontos principais, e aí dentro das perguntas de vocês, a gente vai ampliando a nossa visão sobre esse capítulo. Bom, como os capítulos anteriores já vinham descrevendo, Paulo e alguns de seus companheiros estavam em plena viagem, a partir do momento em que Paulo aceitou, Jesus, ele aceitou essa missão de levar os ensinamentos de Jesus aos seus irmãos, ele também começou a viajar, ele começou a conhecer e levar esses ensinamentos a várias outras pessoas. Porque muitas vezes a gente se abre para o novo, nós nos abrimos para algo de novo na nossa vida e esquecemos que nós temos um compromisso. Que o compromisso é não só aceitar esse conhecimento, mas também propagar esse conhecimento. E Paulo, mais do que ninguém, ele sabia como fazer isso. Em boa parte dos Atos dos Apóstolos, a partir do momento que a gente vê o surgimento da figura de Paulo, a gente vê ele levando esses ensinamentos aos seus irmãos.
Então, nessas viagens, ele chega, então, à cidade de Tiro. Chegando nessa cidade, ele, acompanhado de vários companheiros de viagem, ele encontra alguns discípulos ali, né, nessa cidade, algumas pessoas que também seguiam os ensinamentos de Cristo. E como Paulo nunca perdia viagem, mesmo ele estando ali, na verdade, no meio do caminho, ele não estava indo com o objetivo de ir exatamente para lá, mas como ele encontrou pessoas ali, ele parou e ficou ali durante alguns dias, né, levando os ensinamentos, levando a palavra, esclarecendo dúvidas, né, então ele permaneceu ali durante basicamente uma semana, né, trabalhando, se colocando à disposição. Dentre esses que estavam ali, ouvindo Paulo, né, aprendendo com Paulo, existiam algumas pessoas que tinham uma sensibilidade um pouco maior para o plano espiritual. O que hoje, né, a partir, na verdade, de Kardec, nós chamamos de médiuns. Então, existiam alguns daqueles que estavam ali que eram médiuns. E eles começaram, então, a receber algumas informações do plano espiritual. E passaram essas informações para o Paulo. Que informações seriam essas? De que algo aconteceria quando Paulo chegasse a Jerusalém, porque esse era o destino, né? Nessa viagem, esse era o destino de Paulo, ele estava indo a caminho de Jerusalém. Então, eles pedem para Paulo, porque admiravam muito Paulo, gostavam muito de Paulo, eles pedem para Paulo não ir para Jerusalém, porque eles sabiam que algo aconteceria. Foi passado para eles essa informação vinda do plano espiritual. Então, eles pedem encarecidamente que ele não vá, né, para que nada aconteça com ele. Paulo e os que estavam com ele, né, na viagem, eu não vou dizer que eles ignoraram o conselho, né, mas eles simplesmente não argumentaram e seguiram viagem, continuaram a sua viagem. Ouviram, mas seguiram a sua viagem. E, seguindo essa viagem, eles pararam, então, em Cesareia. Em Cesareia, eles são hospedados por Filipe, que não é o Filipe, né, apóstolo, Filipe evangelista. E Filipe tinha na sua casa suas 4 filhas, que profetizavam. Né? O que é profetizar? Justamente receber informações vindas do plano espiritual sobre acontecimentos futuros e informar isso aos encarnados. E elas faziam isso. Ele permaneceu na casa de Filipe durante algum tempo, e durante esse tempo em que ele estava lá, eles reencontraram um outro indivíduo, um indivíduo que eles já conheciam, que era conhecidamente também um profeta, também um médium, que também recebia informações vindas do plano espiritual sobre fatos que ainda não haviam acontecido. Ele, só vou até ler para não errar o nome, Ágabo, desculpa. E ele recebe a mesma informação que aqueles lá em Tiro receberam. E ele avisa Paulo de que se ele for para Jerusalém, ele vai ser preso pelos judeus e entregue aos gentios. Nesse momento, os companheiros de Paulo se assustaram, porque possivelmente lá em Tiro, quando eles ouviram, né, esse pedido daqueles que estavam lá, eles não devem ter, assim, não vou dizer que não levaram a sério, mas, né, não deve ser nada demais. Quando eles chegam em Cesareia e uma outra pessoa que é conhecida por ser profeta fala a mesma coisa, se Paulo fosse para Jerusalém, aconteceria algo, e ele especifica que ele seria preso e entregue aos gentios, os companheiros de Paulo aí se assustam. Eles se assustam e pedem a Paulo para não ir. Porque até o momento eles estavam seguindo Paulo e não estavam, né, dando tanto peso a essas profecias, né, essas mensagens que haviam recebido na cidade anterior. Mas agora eles ficaram assustados. E eles pedem a Paulo para que eles não vão, né, que eles parem ali, que eles não sigam para Jerusalém. E Paulo serenamente responde que ele vai, deixando claro
Não que ele não acreditasse no que estava sendo dito, muito pelo contrário. Ele diz que, se ele precisar ser preso e até morto para levar a palavra de Jesus, ele vai de bom grado. Então, ele não duvidou, né, dessa profecia. Ele não duvidou do que todos eles estavam falando para ele, mas ele assumiu o risco. Por quê? Porque esse era o objetivo dele, não de ser preso, mas de levar a palavra de Jesus, independente do custo que isso tivesse para ele. Percebendo, né, que não conseguiriam mudar, né, fazer com que Paulo mudasse de ideia, eles acabaram cedendo, falando, então, tudo bem, seja o que Deus quiser, e vamos. E eles vão, então, para Jerusalém. E aí eu quero parar aqui, neste ponto do capítulo. Primeira coisa extremamente interessante é a gente ver uma descrição, apesar de não ter o nome médium, até porque esse nome médium foi cunhado com esse conceito de encarnado, que serve de intermédio, né, entre plano material e espiritual. Esse termo foi cunhado, né, por Kardec, usado amplamente por Kardec. Apesar de não ter essa palavra, a gente vê a descrição clara da mediunidade. Desde o início do Ato dos Apóstolos, a gente viu vários processos mediúnicos sendo descritos. Mediunidade de efeito físico, psicofonia, nós vimos vários momentos a mediunidade. Mas talvez aqui neste momento isso fica mais, acho que, evidente. Porque nesse ponto a gente vê que ele não está falando do Paulo tendo um sonho e recebendo as informações do plano espiritual, ou de Pedro recebendo um anjo. Ele descreve, inclusive, essa mediunidade vinda daqueles que estavam ali ouvindo Paulo, no caso lá em Tiro. Seguidores do cristianismo, mas não os apóstolos. Então, nós vemos a descrição da mediunidade aqui no Atos dos Apóstolos de uma forma bem clara. Um outro ponto bem importante é essa questão de prever o futuro. Isso é uma dúvida que muitas pessoas têm. Médiuns não preveem o futuro, né? Eles passam a informação que vem do plano espiritual, mas os espíritos têm a capacidade de prever o futuro? Essa pergunta, ela é muito recorrente, por quê? Porque a gente sempre ouve falar que o nosso futuro ainda não foi escrito, porque ele é escrito com base nas escolhas que nós fazemos hoje. E nós também sabemos que temos livre-arbítrio. Então, se eu tenho livre-arbítrio para fazer as escolhas que eu acho mais importante, que eu acho que são as melhores, e é com base nessas minhas escolhas que eu vou escrever o meu futuro, né, sabendo que não existe uma predestinação, que o meu futuro já não está escrito em nenhum lugar, como a espiritualidade poderia prever o futuro? Então, essa previsão existe? Existe. Mas nós temos que entender que não é da forma como a maioria de nós imagina. Quando a gente fala que a espiritualidade prevê o futuro, que é o caso das profecias, em que você tem uma previsão do que vai acontecer, seja daqui a uma hora, daqui a alguns dias, ou daqui a um século, que seja, né? Nós temos profecias descritas na Bíblia, por exemplo, com intervalo de muitos anos, desde o momento que ela é trazida até o momento em que ela acontece. O que é essa previsão, então? Essa previsão não significa que o nosso futuro está traçado e totalmente escrito. Tem dois pontos aí que vão entrar nessa previsão do futuro. Primeiro ponto, são as situações que estão efetivamente planejadas. Porque apesar de nós termos livre-arbítrio, nós sabemos que o nosso livre-arbítrio não é totalmente limitado. Nós temos limitações nesse livre-arbítrio. Limitações
porque o corpo material nos limita, então eu não posso simplesmente fazer o que eu quiser, porque tem coisas que eu não vou conseguir fazer, porque eu estou limitada por um corpo material. Mas também existe a limitação, que é o bom senso, né, e a justiça divina, que a espiritualidade coloca em prática quando ela vai limitando o livre-arbítrio de alguns indivíduos, quando as escolhas que estão sendo feitas só trarão prejuízos. Então, nós sabemos que se eu vou fazer uma escolha que não vai trazer aprendizado para ninguém, nem para mim, nem para as pessoas que estão ao meu redor, algo vai acontecer. A espiritualidade não vai permitir que aconteça. Por quê? Tudo que nos acontece é para o nosso crescimento. Tudo que nos acontece, acontece porque existe um aprendizado. Só um minutinho, Léo, para eu fechar aqui, eu te dou a palavra. Então, existe essa limitação. E uma outra coisa é que existem algumas coisas que são, sim, planejadas. Quando nós fazemos o nosso planejamento reencarnatório, nós não engessamos a nossa reencarnação descrevendo dia a dia o que vai acontecer. Nós fazemos um roteiro. Tem coisas que a gente abandona, a gente decide não fazer, tem coisas que nós fazemos, mas quando algo é de suma importância e é entendido que é de suma importância para mim, para a humanidade, seja para quem for, a espiritualidade vai trabalhar para que aconteça. Então, nesse ponto, a espiritualidade sim tem acesso ao que vai acontecer, porque isso está planejado, e mesmo que as pessoas façam outras escolhas, isso vai sendo trabalhado para que aconteça. O fato, por exemplo, do nosso planeta sair de provas e expiações e nós vamos entrar na regeneração. Nós vamos entrar na regeneração. Não sei quando, mas vamos. Isso está planejado. Então, existem coisas que a espiritualidade vai ter acesso porque já existe um planejamento prévio. Mas, na maioria das vezes que nós vemos essa previsão do futuro, nem é com relação a isso. É com relação ao fato da espiritualidade conseguir enxergar com mais clareza as consequências das nossas ações. Eu vou pegar um exemplo bem bobinho, que vai ficar fácil de entender. Se eu decidir que vou fazer uma horta aqui em casa, aí vou eu e o Leonardo me acompanha, ele me vê comprando um saquinho de semente de alface. Ele vem comigo até aqui em casa, ele me vê plantando as sementinhas de alface. Aí ele olha para mim e fala, aqui nascerá alface. Ele está prevendo o futuro? Tá. Mas é algo, né, um miraculoso? Não, ele só leu dentro das minhas atitudes o que possivelmente vai acontecer. Ela comprou semente de alface, ela plantou semente de alface, vai nascer alface. Então, muitas vezes, quando a espiritualidade traz uma informação sobre o nosso futuro, na sua vida pode acontecer isso, vai acontecer aquilo, eles estão prevendo o futuro, então o meu futuro já está escrito. Não, eles só estão vendo o que você está fazendo, e já estão prevendo o que pode acontecer com base nas suas atitudes. Eles estão vendo o que nós estamos plantando, e eles, né, obviamente, imaginam o que vai ser colhido desse plantio. Então, não precisa de que o meu futuro esteja escrito para eu ter uma ideia do que vai acontecer se eu estiver atento ao que eu estou plantando hoje. Nós que ainda estamos engatinhando na nossa evolução, temos muitas vezes dificuldade de estar atentos a esse plantio, apesar da gente já ter, né, uma certa condição, a gente já podia estar um pouquinho mais atento, mas nós temos essa dificuldade. A espiritualidade não, ela vê com mais clareza. Então, para ela está muito óbvio, ela vai colher isso, porque está plantando isso. Então, entendam que a profecia é algo mais simples do que parece, mas acontece.
Então, a gente não pode também levar ferro e fogo e dizer, como a nossa vida não é escrita, nós temos o livre-arbítrio, então todo mundo que fala que a espiritualidade trouxe alguma coisa do futuro, isso é um farsante, isso é mentira. Não, gente, isso acontece. Isso acontece porque eles têm acesso a informações que nós não temos e eles têm uma visão mais ampliada do que a nossa. Fala, Leonardo. Vamos lá. Temos 3 perguntas. A primeira é, no caso de Paulo, se ele foi informado por 2 vezes que não era para ele ir para Jerusalém, então a espiritualidade estava tentando ajudá-lo, correto? Essa pergunta? Então, vamos lá. Então, essa é a segunda parte mais importante desse trecho do capítulo. Por que Paulo temou e foi? Bom, primeira coisa, e aí eu não estou dizendo que é o caso do capítulo, tá? Primeira coisa, trazendo isso para o nosso dia a dia, nós temos que ter a consciência de que os médios que Kardec ele descreve como médios que profetizam, ele dá até o nome médios proféticos, né? Ele traz esse termo, os médios proféticos, que são esses que têm essa capacidade, né, de receber essas informações quando é autorizado, sobre o que ainda vai acontecer. Nós temos que entender que a mediunidade, como vocês já devem ter visto em vários estudos anteriores, em outras palestras, a mediunidade, ela é a capacidade do encarnado de receber informações do plano espiritual. O que vai determinar que tipo de informação eu vou receber? A sintonia. Então, se eu estou numa sintonia, né, num pensamento voltado aos ensinamentos cristãos, se eu sempre estou pensando em ajudar o próximo, se eu sempre estou pensando positivo, são esses irmãos, nessa mesma vibração, que eu vou me comunicar no plano espiritual. Se eu estou numa sintonia não tão muito boa, só pensando em atrapalhar a vida do outro, pensando em me dar bem em cima do outro, eu vou entrar em sintonia com irmãos espirituais também nessa mesma vibração. Então, nós temos que entender que muitas vezes as informações que vêm do plano espiritual nem sempre vêm da espiritualidade superior, porque depende de com quem este médium está em contato. Não estou dizendo que é o caso do capítulo, porque, inclusive, no capítulo é descrito tanto os discípulos lá em Tiro, quanto este profeta em Cesareia, que eles receberam a informação do Espírito, com letra maiúscula, que a gente sabe que na Bíblia é o que eles colocam como Espírito Santo, que é a espiritualidade superior. Então, não é esse o caso. Mas aí nós temos uma outra coisa importante para levar em consideração. A espiritualidade falou para ele não ir para Jerusalém? Ou a espiritualidade só avisou que ia acontecer algo em Jerusalém? Porque nós temos que entender que o médium, ele é um intermediário. Então, às vezes, a informação chega e ela é passada de um jeito que é influenciado pelo médium. No caso do profeta em Cesareia, que estava na casa do Filipe, ele não fala para Paulo não ir para Jerusalém, ele só fala o seguinte, ele pega a cinta de Paulo, ele nem fala que é Paulo, ele pega a cinta de Paulo e fala, o dono desta cinta será preso pelos judeus e entregue aos gentios. Ele não fala, não vai, ele só fala, é isso que vai acontecer. Lá, com relação aos discípulos em Tiro, realmente eles falam, não vá para Jerusalém, mas aí a gente já tem que entender o nível desses irmãos, eles eram pessoas que amavam Paulo. Aí imagina, vamos nos colocar no lugar destas pessoas. Paulo na nossa frente. Né? Acho que ninguém nunca parou para pensar nisso, né? Você perto de Paulo. Paulo encarnado. E você, médio, recebe da espiritualidade que ele vai para Cesareia e vai ser preso. O que a gente ia fazer? Paulo, pelo amor de Deus, não vai. Não vai. Não quer dizer que a espiritualidade falou isso.
Quer dizer que a espiritualidade estava trazendo a informação para Paulo. Mas se não era para Paulo desistir da viagem, para que a espiritualidade trouxe isso? Aí nós temos 2 pontos. Primeiro, né, vamos lá, para dar a Paulo a opção de escolha. Paulo tinha o livre-arbítrio. Ele podia falar, não vou. Ele tinha esse direito. Ele tinha o direito de nunca ter começado a levar a palavra. Ele tinha o direito de não ter aceito as palavras de Jesus. Ele tinha todo esse direito. E ele tinha o direito também de não ir para lá. A espiritualidade estava falando assim, ó, vai acontecer isso. Você quer continuar? Porque o Paulo sabia qual era a missão dele. Ele sabia. Mas a espiritualidade estava dando a ele a opção. Você quer continuar? Uma outra coisa, e aí isso eu acho mais particular para Paulo, é um teste da fé. Sabendo que isso vai acontecer, porque Paulo não duvidou. Ele, hora nenhuma, ele falou, isso é mentira, eu não acredito em você. Sabendo disso, Paulo teve que respirar fundo e falou, não, a minha missão é ir e levar a palavra, e ele queria voltar a Jerusalém, ele sentia necessidade, isso era um planejamento dele, eu vou mesmo assim. Além disso tudo, a espiritualidade também tem um objetivo, e a gente vê isso no nosso dia a dia, de preparar tanto Paulo quanto os seus companheiros para o que viria adiante. A espiritualidade faz isso conosco. Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar, ou conhecido, ou se nunca ouviu falar, nem conheceu alguém que era assim, você mesmo é assim. Aquele médium que sonha com quem vai morrer. Eu conheço fulano que sonha que fulano vai morrer, dá 1 mês a pessoa morre. Né? Às vezes acontece até da pessoa se assustar com esse tipo de mediunidade, falar que não quer. Para que uma mediunidade que me avisa que alguém vai morrer se eu não posso impedir que ela morra? Para que você possa ajudar no processo. Ajudar na preparação daquela família para um processo tão delicado que é o desencarne. Não, às vezes não é nem, você não precisa nem falar, fulano, você vai morrer, não é isso. Nem para falar para a família, porque às vezes vai piorar a situação se você falar. Mas é estar presente, é estar ali do lado, olha, aconteceu alguma coisa, eu estou aqui. Orar por essa família se você não puder estar lá. Esse é o papel desse médium. Ajudar neste processo. Então, a espiritualidade estava ali avisando a Paulo e aos seus companheiros do que estava por vir, porque eles precisavam estar preparados. Não quer dizer que Paulo foi teimoso. Na verdade, o que aconteceu é que Paulo soube interpretar mais do que os outros que estavam ali, inclusive dos próprios médiuns. Ele soube interpretar que a espiritualidade estava tentando auxiliá-lo, mas não estava dizendo para ele não ir. Mas, obviamente, ele assumiu essa responsabilidade. Porque a partir do momento que foi avisado a ele, ele falou assim, eu vou assim mesmo, eu tenho responsabilidade sobre a escolha que eu estou fazendo. E ele sabia disso. Ele estava ciente disso. Ele estava disposto. Leonardo. Sou eu. Nós temos 1, 2, 3, mais 4 perguntas. Então, como a gente estava falando de Paulo aí, a primeira pergunta é, será que Paulo tinha, né, medo de atrasar a sua missão? Né? Então, será que foi por isso que ele, né, resolveu ir? Então, o que sustentou a decisão dele diante desses avisos? Medo. Obviamente, Paulo era um ser humano. Né? Ainda é um ser humano, mas era um ser humano encarnado. E, como qualquer ser humano, ele estava sujeito a todas as emoções que nós estamos sujeitos. A diferença é que, né, nós vemos nos apóstolos, né, em alguns dos discípulos, a capacidade de trabalhar melhor essas emoções. Eu não vou dizer que ele não tinha medo de não conseguir terminar a sua missão. Eu acho que, na verdade, a questão aí é o compromisso. Ele já tinha assumido no coração dele o compromisso de levar a sua missão à frente
independente do risco que ele corria. Obviamente, ele não era irresponsável. Nós vimos em vários capítulos anteriores que quando Paulo via que a cidade estava, né, já criando um certo tumulto, ele pegava e ia embora. Mas ele sabia que aquela ida para Jerusalém era importante. Então, ele assumiu a responsabilidade, ele assumiu o risco, porque ele sabia da importância dele estar em Jerusalém. Então, ele conseguiu, na verdade, eu acredito, ler com mais certeza as informações que a espiritualidade trazia para ele, inclusive essa que foi trazida. Então, eu não acredito que tenha sido medo de não conseguir terminar a sua missão. Eu acho que é o compromisso para com a sua missão. Essa é a questão. Não? A próxima é: como devemos proceder diante dos avisos que chegam em nossas vidas? Por que ouvimos as profecias e não os conselhos? Vamos lá. Profecia é um termo, né, que a gente usa quando o conselho vem, né? Geralmente as profecias, a gente dá esse nome, quando ela está trazendo uma informação que ainda não aconteceu e é algo, né, grandioso. Mas se a gente for parar para pensar, quase todo conselho que a espiritualidade nos traz é um tipo de profecia. Se você não parar de fumar, você vai ter um câncer. Se você não parar de agir assim com seus filhos, você vai ter problema de relacionamento com eles. Não são profecias? São profecias de coisas pequenas, mas a vida é feita de coisas pequenas. As grandiosidades que nós temos na vida é o somatório das pequenas coisas que a gente vivencia. Então, a espiritualidade, sempre que ela nos aconselha, ela já nos aconselha olhando para o futuro. Não deixam de ser profecias. Por que a gente não dá ouvido? Bom, aí, ao contrário do que eu falei sobre o caso de Paulo, aí eu acho que é teimosia nossa. Na verdade, é teimosia, mas é também a nossa dificuldade de acreditar que vai acontecer com a gente. É aquela coisa de, na hora da gente colocar na balança, o prazer que esse comportamento equivocado me traz e as consequências que podem vir desse comportamento, aí você para, mas isso é bom. Isso aqui pode acontecer, mas pode não acontecer. E aí a gente abraça o prazer momentâneo. A gente abraça as antigas verdades. A gente se fecha para as novas verdades. A gente se fecha para esses ensinamentos que vão, muitas vezes, de encontro com aquilo que a gente sempre acreditou. Então, é um pouco da nossa vaidade, é um pouco do medo, porque, querendo ou não, isso que eu estou vivendo eu já conheço, será que se eu fizer diferente não vai ser pior? Cada caso vai ser um caso, mas cabe a nós avaliar isso. Quando o conselho vem e eu ignoro, por que eu ignoro? Às vezes não vou dizer ignorar, mas às vezes é para eu pensar e não seguir, porque nem todo conselho é para seguir. Né? Como eu disse, nem sempre o conselho vem de uma pessoa que sabe o que está falando, às vezes ela está equivocada ao falar comigo, né? Ao me aconselhar, às vezes não tão bem intencionada, mas cabe a mim fazer o quê? Ouvir, refletir e abraçar se eu achar que é importante para mim. E é nesse ponto que a gente tem que trabalhar, é a reflexão. O que acontece é que muitas vezes a gente entra aqui e sai aqui. Mas será que eu não tenho que parar para pensar sobre isso que eu estou ouvindo? Será que não é importante? Será que talvez eu não tenha que mudar o que eu estou fazendo? Será que eu tenho que seguir como Paulo fez? Ou às vezes é melhor eu parar um pouquinho, repensar no que eu estou fazendo? Porque Paulo foi avisado em outras ocasiões que ele tinha que ir embora de determinado lugar. E ele foi. Porque ele poderia ser morto, inclusive, se ele ficasse. Então, ele avaliou. Ele avaliou em alguns momentos e seguiu, né, saiu de onde estava, e nesse momento ele falou, não, eu vou para onde estão dizendo que eu não deveria ir. Então, essa reflexão que a gente tem que fazer. Né? E aí, o porquê a gente não segue, isso vai de cada um. Se é vaidade, se é teimosia, se é medo.
Nós é que vamos descobrir no momento que começarmos a refletir sobre isso. Léo. Vamos lá. Mas as previsões do tipo, como ocorreu com alguns nomes, como, por exemplo, Nostradamus, os que ocorreram em Fátima e outros, são profecias ou são probabilidades? Porque prever, no meu entender, não é certeza. Com certeza, que não é certeza. Prever não é certeza. Principalmente quando essa previsão vem de, como eu disse, quando eu estou olhando o seu plantio e fala a sua colheita, né? Do tipo, o Leonardo me viu plantando semente de alface, fala assim, aqui vai nascer alface. Ah, mas o Leonardo pode dar as costas e eu trocar a semente. Aí não vai nascer alface, vai nascer tomate. Então, às vezes falha, por quê? Porque eu tenho a possibilidade de mudar de comportamento, de fazer outra escolha. E muitas vezes esse conselho é dado, essas profecias, né, essas informações são trazidas a nós para que a gente possa mudar de comportamento. Se você continuar fazendo isso, você vai ficar doente. Ah, então eu vou parar. Aí eu não fico doente. Ah, então quer dizer que o conselho, a profecia estava errada? Não, eu mudei o meu futuro com a minha mudança de comportamento. Agora, tem determinadas profecias que vão acontecer, que são aquelas que estão planejadas. Mas, obviamente, todo planejamento pode ser replanejado. A espiritualidade é que vai avaliar e entender se é necessário manter, se tem que ser replanejado. Então, a gente não pode sempre dizer vai acontecer ou nunca vai acontecer. O que nós temos que fazer em qualquer situação é o que isso pode me trazer de aprendizado. O que é esse conselho, essa profecia, chamemos como quisermos, pode me trazer de aprendizado. Se vai acontecer ou não, vamos entender da seguinte forma: se acontecer, é para o meu crescimento. Pode ser agradável, pode não ser agradável, mas vai ser para o meu acontecimento, para o meu crescimento. Então, o que eu tenho que fazer é tentar mudar as minhas atitudes para eu aprender mais de uma forma menos desagradável possível. Agora, existem aquelas profecias, gente, lembra que eu falei que isso depende do médium, né? Se é realmente uma coisa que é mediunizada, porque existem aquelas pessoas que podem falar que receberam informação e não receberam. Existe também de que espírito isso veio, porque às vezes é um espírito, não vou dizer que é um espírito mal intencionado, às vezes é um espírito ignorante. Por exemplo, imagina você no plano espiritual, eu vou pegar o Léo de novo de exemplo, que está interagindo aqui comigo. Eu estou lá no plano espiritual e amo muito o Léo. Desculpa, Iane. Amo muito o Léo e estou vendo que o Léo está indo para um caminho do abismo. Aí eu vou e procuro um médium próximo ao Léo e falo assim, não vai, não vai, não vai. Eu estou fazendo isso mal intencionado? Não, estou fazendo isso porque eu quero o bem do Léo. Só que, às vezes, é nesse caminho que o Léo vai fazer que ele vai crescer. É o caso de Paulo. Pode ser, muitas vezes, que um espírito viesse e falasse assim, não, vai para Jerusalém. Não porque quisesse que Paulo não continuasse sua missão, não porque não quisesse que Paulo levasse a palavra, mas porque estava preocupado com Paulo. E nós, quando não temos um nível de discernimento, de esclarecimento maior, mas amamos, muitas vezes aconselhamos de acordo só com a emoção e não usamos a razão. Então, tudo depende. Eu não posso rotular profecias, né? Eu tenho sempre que usar o meu raciocínio. Quando alguma coisa chegar até a mim, que nós possamos raciocinar a respeito. Isso ajudaria basicamente em todas as situações. Léo. Vamos lá. E qual o objetivo daquela previsão sobre a morte de um amigo? Ou que algo vai acontecer, mas o médium não consegue saber o que é? Então, eu comentei, mas vamos lá.
Saber que alguém vai desencarnar, em geral, é uma informação que é trazida para auxiliar no processo. Auxiliar a família, auxiliar a própria pessoa que vai desencarnar e, às vezes, auxiliar você mesmo. Que é auxiliar para que você lide bem, porque às vezes é uma pessoa querida sua. Ah, mas às vezes a pessoa sonha, mas ela não lembra exatamente o que é. Ela sabe que alguma coisa vai acontecer, mas não sabe o que é. Ela sente que alguma coisa vai acontecer de ruim, mas não sabe dizer exatamente o que é. O Kardec separou esse tipo de mediunidade em dois tipos, né? Os médios proféticos e os chamados médios de pressentimento. Os médios de pressentimento são esses que recebem a informação, mas não conseguem ver a clareza da informação. Às vezes é só uma sensação estranha. Todos os dois casos são importantes, porque senão não estariam acontecendo. Às vezes, você não tem que saber a informação clara, fulano vai desencarnar, porque talvez você fosse se desestabilizar mais ainda. Mas você sabendo que algo está errado, você vai fazer o quê? Ah, eu estou sentindo desconforto, eu vou começar a rezar. Ou eu vou procurar uma igreja. Isso te leva a sair de onde você está. Isso te leva a buscar o auxílio. Quando é aquele médium que tem a informação clara, vai acontecer isso, quando ele não consegue, ele é incapaz de evitar a situação, ele pode auxiliar no processo. Auxiliar, ajudando as pessoas que estão lá, dando apoio às pessoas que vão estar envolvidas na situação. Cada um de nós vai encontrar a sua forma de trabalhar. É só colocar a mão na consciência e pensar, o que Jesus quer que eu faça? Porque é para o auxílio. Né? O que essa informação, o que eu posso fazer de bom com isso? Para o próximo e para mim. O problema é que muitas pessoas se desesperam, porque realmente, gente, convenhamos, não é uma coisa muito confortável, né? Saber que alguém vai desencarnar, principalmente se é uma pessoa querida. Mas entenda, se está vindo para você, tem uma utilidade. E possivelmente você pediu, ou no mínimo autorizou. Então, que nós possamos trabalhar isso da forma mais leve possível. Se eu não posso ir lá dar apoio para a pessoa, mas eu posso ligar. Às vezes é uma pessoa que eu estou precisando pedir desculpa antes dela ir embora. Às vezes é uma pessoa que precisa ouvir o meu perdão antes de ir embora. Ou às vezes eu só vou orar por ela, porque eu não tenho condições de fazer algo a mais que isso, mas a oração é muito. Faça o que tiver ao seu alcance para facilitar no processo, para auxiliar que todo o processo ocorra de uma forma mais leve. Porque esse é o objetivo. A espiritualidade nunca faria isso para poder prejudicar alguém. Ela nunca faria isso com o objetivo de trazer a dor, o sofrimento. Nós abraçamos essa dor e sofrimento por uma ignorância nossa. Então, cabe a nós refletirmos como driblar essa nossa ignorância e trabalharmos da melhor forma possível. Léo. Vamos lá, a última. Diante das profecias, Paulo fez uso do seu livre-arbítrio e arcou com as consequências de suas escolhas, o que aumenta nossas possibilidades de acerto frente às nossas escolhas. Não tem certeza de acerto ou erro, até porque erro e acerto é muito relativo, né? O que nós temos que fazer é refletir. Dentro da minha proposta de vida, dentro da minha verdade atual, com base em toda a minha bagagem até o momento, qual caminho eu acredito ser o melhor? Talvez eu vou seguir esse caminho e lá na frente falar assim, eu acho que era o outro. Tudo bem. Não tem problema e a gente não precisa se culpar por ter pegado esse caminho e não ter pegado o outro. Por quê? Porque eu aprendi. Eu só aprendi que o outro caminho era melhor porque eu peguei esse. Então, entende que por mais que eu tenha pegado um caminho que me trouxe dor, ele me ensinou que o outro caminho que era o certo. Se eu tivesse pegado outro caminho, talvez teria sido tranquilo, tudo mais, mas eu não daria um valor para aquele caminho, talvez.
Eu não entenderia o quanto ele é importante para mim. Então, eu tenho que não me culpar, né, pelas atitudes que eu já cometi e tentar fazer a melhor escolha que eu posso hoje, dentro do que eu entendo como verdade hoje. E quando vierem as consequências dessa minha escolha, que eu possa olhar para trás e me perdoar. Eu vou repetir aqui a frase que eu ouvi de um médium, que eu acho que foi uma das frases mais perfeitas que eu já ouvi. Você não pode se culpar por ter jogado um diamante fora porque achava que era uma pedra. Porque hoje você sabe que é um diamante, porque hoje você conviveu com a ausência desse diamante e deu valor, o devido valor dele. Mas você só deu esse devido valor porque jogou ele fora, no passado. Se perdoe. E agora, quando encontrar o próximo diamante, não joga fora. E melhor ainda, usa esse seu aprendizado para auxiliar o próximo. Porque tem várias pessoas que estão em situações semelhantes à sua. Então, usa o seu exemplo. Olha, eu fiz isso, me arrependi. Não estou dizendo que você não possa fazer, mas repensa aí, vê direitinho. É assim que é a vida. São tropeços, levantar, seguir, cair, levantar, seguir. É assim que a gente cresce. Léo. Vamos lá. Temos mais duas. Nossas escolhas estão atreladas, às vezes, às intuições passadas pelo nosso mentor espiritual? O nosso mentor espiritual sempre está, né, tentando nos auxiliar da melhor forma possível. Mas também nós não podemos ficar na dependência dele, achar que ele vai estar do nosso lado soprando o tempo todo. Até porque ele sabe que nós temos uma bagagem moral e ele quer que nós coloquemos isso em prática. Ele nunca vai nos abandonar, mas tem hora que ele vai falar assim, sabe aquele pai que vai ajudar o filho a andar de bicicleta? E aí ele vai segurando atrás da bicicleta, vai segurando. Aí continua falando com o filho, estou segurando, mas o menino já está andando sozinho. Às vezes o nosso mentor, ele pega e fala assim, vai sozinho agora. Mas ele está correndo atrás, porque na hora que você for para cair, ele vai estar lá. Ele vai estar lá. Mas ele tem que deixar que nós possamos seguir com os nossos próprios passos. Porque qual mérito vai ter se eu só fizer o que ele falar? Primeira coisa que seria injusto com as pessoas que têm uma mediunidade um pouco menos perceptível. Porque aí o médio que consegue ouvir com mais clareza, aí ele vai ter vantagem. Ele ouve, aí o que não ouve está sozinho. Aí não vale. Então, o que acontece? Ele vai estar do lado de todos nós, você conseguindo ouvir ou não. Ele vai te trazer conselhos, intuições, mas vai ter hora que ele vai falar assim, vai, eu confio em você. Tudo bem, você pode se esborrachar ali na frente. Ele vai lá, vai estender a mão, fala assim, vem, vamos tentar de novo. Porque ele sabe da importância disso, ele sabe da importância da gente arcar com as consequências das nossas ações. Então, muitas coisas que a gente recebe vêm dos nossos mentores? Sim, obviamente. Mas avalie a sua sintonia. Porque às vezes você pode estar recebendo conselho de uma pessoa que não está tão bem, né? Esclarecida, vamos colocar assim. Porque se eu estou só na negatividade, querendo mal ao outro, e vem lá um conselho, vai lá, põe o pé para ele tropeçar, não é o seu mentor. Então, avalie a informação, avalie o conselho. E, além disso, mesmo quando o conselho, a intuição é boa, às vezes é sua. Às vezes, é o seu eu interior colocando para fora todo o aprendizado que você teve. Não vamos nos desmerecer e achar que, se veio uma intuição boa, foi com certeza uma mentor. Às vezes somos nós. Nós também temos, né, muitos aprendizados que a gente pode colocar em prática. Ele vai estar lá? Vai. Mas para que ele vai me dar uma intuição se essa eu já consigo sozinho? Então, tem coisas que são nossas também. Não.
É possível que o outro caminho também fosse errado, entre aspas. Ou seja, ambos me trariam a dor que eu precisava vivenciar. Sim, sim. Porque a dor faz parte. A dor faz parte do crescimento. Sofrimento não, porque o sofrimento a gente constrói, mas a dor faz parte. E às vezes eu iria por outro, talvez eu não tivesse até nem dor, talvez eu não teria dor no caminho. O caminho fosse asfaltadinho, sem nenhuma pedrinha, mas eu ia ter a dor de não ter o aprendizado que o caminho cheio de pedras me deu. Porque lá na frente, provavelmente eu ia ter uma situação que eu ia cair, mas que já não vou cair mais, porque aquela estrada esburacada me ensinou como caminhar. Então, é aquela história, não vamos chorar pelo leite derramado. Vamos aprender com ele, para tentar não derramar da próxima vez, ou pelo menos derramar menos. O caminho que a gente escolhe sempre é o melhor que a gente pode escolher no momento que escolheu. Porque naquele momento que você escolheu, é o que você achou que era o melhor. Lá na frente, você vai achar que é o outro. Ok, faz outra escolha. Ah, não posso agora fazer outra escolha. Então, torne o seu caminho o melhor possível. Se a sua estrada está esburacada e você não pode voltar para pegar outra, ok, começa a plantar nessa estrada. Começa a pegar as pedras e calçar essa estrada. Tenta fazê-la ficar melhor, já que você entende que não pode pegar uma outra estrada neste momento. O que a gente não deve, eu não vou dizer que a gente não pode, porque a gente pode quase tudo. O que a gente não deve é nos revoltar. Nos revoltar, alimentar o sofrimento, sentar na beira da estrada e começar a chorar e chorar. A gente pode ficar lá um tempinho, mas a gente vai ter que seguir. Quanto mais tempo eu ficar ali revoltando, mais tempo eu vou ficar naquela estrada esburacada, nada vai fazer para melhorá-la. Porque ninguém vai vir e falar assim, vem, eu te carrego. A gente vai ter que seguir por ela. Então, que nós possamos ou pegar uma outra estrada, se isso for uma opção, ou melhorar a nossa estrada para que ela seja a melhor possível. Léo. Vamos lá. Jerusalém ficou conhecida por matar os seus profetas. Crucificou Jesus. Os enviados para a espiritualidade, para essas tarefas, nem sempre foram bem recebidos lá, né? Então, por que ainda, né, a gente rechaça, né, esses sinais dos céus que nos chegam? Mesmo sabendo que, né, no caso de Jerusalém, o negócio está sempre... O lado dos cristãos nunca foi bom, né? Então, muitas vezes, a gente está vendo ali um lugar que alguém está avisando e, mesmo assim, a gente... Por que a gente passa por essa situação? Pelo mesmo motivo que fizeram no passado. Pelo mesmo motivo que os judeus fizeram com Jesus, com Paulo. Medo, vaidade, orgulho. Admitir que você está errado numa coisa que você tinha certeza que estava certo. Não é fácil. Medo de ter toda a sua história e toda a sua verdade jogada abaixo, porque é isso que eles entendiam, não era o que Jesus queria fazer, muito menos Paulo, mas na cabeça deles era simplesmente jogar toda a verdade deles no chão, e eles acreditavam que era assim. Então, o medo, né, a vaidade, né, não querer admitir que talvez eu não esteja tão certo, o orgulho, tudo isso faz parte de quem somos. Então, às vezes, a gente vê esses grandes, né, acontecimentos, como a questão de Jesus, a questão de Paulo, e a gente vê, né, com uma grandiosidade, né, uma coisa enorme, mas a gente também faz isso diariamente, só que com coisas pequenas. O conselho vem, a gente ignora. Não, que isso? Eu estou certo. Aí a gente tropeça lá na frente. Isso faz parte. Tanto faz parte que Paulo sabia exatamente o que podia acontecer com ele. Por quê? Paulo tinha certeza do que podia acontecer com ele. Por quê? Porque era ele que fazia isso com os cristãos. Ele sabia,
provavelmente vai acontecer isso comigo. Por quê? Porque antes era eu que fazia isso. Então ele sabia dessa possibilidade. E a gente vê a beleza daquela pessoa compromissada com a sua missão, mesmo sabendo o que aconteceu com Jesus, o que aconteceu com Estevão, né? Que ele também estava ali envolvido, o que vários outros cristãos passavam. Ele falou, não, eu vou até porque, olha o que eu fiz, não, agora eu tenho que seguir no meu compromisso, na minha missão. Então, que nós possamos também, né, dentro dessa pergunta do Léo, olhar por que a gente faz isso. Né? Antes da gente começar a apontar, né, os judeus que crucificaram Jesus, né, que prenderam Paulo, a gente também faz. Talvez a gente não crucifique de verdade fisicamente, mas muitas vezes a gente crucifica aquela pessoa que quer nos ajudar, que está nos trazendo um pouco de esclarecimento. Então, é um pouquinho de cada coisa, de vaidade, de orgulho, mas, de novo, cabe a nós avaliarmos e flagrarmos esses sentimentos. Mais alguma, Léo? Tem mais perguntas, por enquanto. Então, vamos seguir, porque a gente parou no meio do capítulo. Mas calma, podem ficar tranquilos, porque a boa parte do que a gente ia conversar era sobre isso. Porque agora o que acontece? Paulo vai para Jerusalém. Chegando em Jerusalém, ele é recebido, né, por aqueles que já o conheciam, eles conversam, ele conta sobre coisas que têm acontecido, e ele é aconselhado a passar por determinados rituais que eram exigências do Sinédrio, né, daqueles que comandavam o Sinédrio, do qual Paulo já tinha feito parte. Ele é aconselhado a passar por esses rituais, que eram rituais típicos, né, para você entrar no templo, você tem que fazer isso, né, para que ele pudesse fazer esses rituais, para que não criasse mais atrito com o Sinédrio. Esses rituais, para Paulo, não faziam sentido. Porque até o próprio Paulo, o que ele pregava era a liberdade. Ele pregava que as pessoas tinham que ter a liberdade de não ter que ficar preso a rituais antigos, que muitas vezes a pessoa nem sabe mais o que está fazendo. A circuncisão foi uma coisa, né, que foi recorrente, né, nas discussões a respeito do Paulo, que ele queria que as pessoas tivessem a liberdade de não fazer se não quisessem. Só que Paulo, ele não pregava contra os rituais. Ele pregava a favor da liberdade. Então, em momento nenhum, a gente vai ver o Paulo falando, você está errado se você fizer. Mas ele dizia, você não está errado se você não fizer. Então, ele pregava que as pessoas tinham que ter a liberdade de, se eu acho que esse ritual ainda é necessário para mim, então eu faço. Mas se eu acho que não é, isso não me torna menor, isso não me torna menos merecedor do amor de Deus. Então, para Paulo, esses rituais que eram exigências do Sinédrio, e ele foi aconselhado a fazer, não faziam o menor sentido. Só que, para surpresa, ele aceitou. Por que ele aceitou fazer uma coisa que para ele não fazia sentido? Paulo não queria arrumar briga, hora nenhuma. Você vê Paulo buscando briga com os judeus, buscando briga com o Sinédrio. Ele queria ter a liberdade de levar a palavra de Cristo para que as pessoas aceitassem se quisessem, tanto para os judeus quanto para os gentios. Ele, então, não queria arrumar briga. E outra coisa, se Paulo ali teimasse, falasse, não vou fazer, ele não estava colocando a própria vida em risco só. Ele estava colocando a vida de todos os seus discípulos em risco. E, particularmente, eu acho que ele pensou mais nos que estavam com ele do que nele próprio. Porque se ele tivesse com medo de acontecer algo com ele, ele não tinha nem ido para Jerusalém. Então, ele estava preocupado com os novos cristãos que estavam ali, aqueles que estavam abraçando o cristianismo que nascia. Por quê? Porque ia ser mais uma coisa para colocarem na conta do Paulo e colocarem culpa nos cristãos. Então, ele vai. Só que, possivelmente, o Sinédrio fez essa exigência, e isso foi levado a Paulo,
Por quê? Porque eles achavam que Paulo não vai fazer. E Paulo não fazendo, a gente tem uma desculpa para prender o Paulo. Só que aí o que acontece? Paulo foi. E agora? Não tem mais desculpa. Mas eles arrumaram uma desculpa. E a desculpa era de que Paulo teria introduzido no templo um gentil. Ele teria levado para dentro do templo um gentil nesse processo, né, desses rituais. Paulo fez isso. Isso não fica muito claro no capítulo, mas, sinceramente, não. Porque se Paulo se propôs a passar por esse ritual que para ele não fazia sentido, para proteger aqueles que estavam com ele, por que ele ia colocar um gentil dentro do templo? Ele, como ex-integrante do Sinédrio, conhecia a lei como ninguém. E um gentil que entra no Sinédrio era a lei, estava sujeito à pena de morte. Era uma das coisas assim, muito claras para todos, tinham placas com essa informação lá. Placas essas que depois já foram até encontradas por arqueólogos. Era proibido. E ele era conhecedor da lei, ele não era um ignorante. Ele ia fazer isso, ia colocar a vida desse indivíduo em risco, ele não ia fazer isso. Então, possivelmente, o que a gente tem aí são os judeus tentando arrumar uma desculpa. Por quê? Eles queriam que ele não tivesse aceitado fazer os rituais, mas ele fez. Então, eles criaram essa desculpa para poder prendê-lo. E aí tem um ponto que eu queria conversar com vocês. Quando a gente vê, né, e nós que somos cristãos, né, acredito que todos aqui são, que estão me ouvindo são, quando a gente ouve essas situações que são narradas na Bíblia, em documentos dessa época, às vezes a gente se irrita, né? Por que ele fez isso? Paulo estava ali, não estava fazendo mal a ninguém, e a gente se irrita, e muitas vezes nos colocamos numa situação de estarmos, inclusive, pensando mal dessas pessoas. Quem aqui, né, nunca se flagrou, por exemplo, com pensamentos muito negativos para com aqueles que pediram a crucificação de Jesus? Todo mundo já deve ter pensado, ao ler, ao assistir um filme sobre a crucificação, de ficar com raiva das pessoas. Mas a gente tem que entender o seguinte: essas pessoas, no caso aqui do Paulo, todos os judeus que estavam ali, porque quando isso aconteceu, foi uma multidão. Os soldados romanos tiveram que intervir, porque senão seria um linchamento de Paulo. Porque a multidão pedia a morte de Paulo. Então, os soldados romanos intervêm e tiram Paulo dali. Todos esses que estavam ali pedindo a morte de Paulo participaram da mentira criada. Todos eles estavam conscientes de que Paulo não tinha colocado um gentil dentro do templo? Não. Provavelmente um grupo já estava arquitetando isso. Mas a grande maioria não. Eles não, mas isso tira o peso das ações deles? Não. Isso tira a responsabilidade deles? Não. Mas nós temos que entender o quê? Que nós fazemos isso o tempo todo. Nós, hoje, 2022. Porque, gente, pensa o seguinte: quando uma pessoa está objetivada, ela está na cabeça que ela quer derrubar alguém, quando a pessoa ela não gosta de alguém, ela sempre vai buscar um defeito. A gente já deve ter feito isso em algum momento. Você não gosta daquela pessoa, aquela pessoa te incomoda, mas não tem nada, claro. Aí você fica caçando, você fica procurando defeito. Não, ela deve ter isso aqui de errado. Não, ela deve fazer... A gente procura o defeito. Porque a gente quer um motivo para falar mal da pessoa. E aí, algumas pessoas, quando não conseguem encontrar esse motivo, porque às vezes não dá, né? Você não consegue. Aí você não consegue encontrar esse motivo, o que você faz? Cria um motivo.
Cria, né, a calúnia, eu vou criar uma mentira sobre a pessoa para ter um motivo, não só de eu poder criticá-la, mas eu poder ganhar pessoas que me critiquem ela junto comigo. Isso não é familiar a nenhum de vocês? O que é fake news? Se não é uma mentira criada sobre uma pessoa, sobre um lugar, sobre uma instituição, sobre seja o que for. É uma mentira criada, independente do qual motivo ela foi criada. Ela foi criada com o objetivo de denegrir a imagem de alguém. Porque possivelmente não tinha nada que pudesse ser usado. Porque se tivesse uma verdade para ser usada, não tinha sido criada fake news, teria sido só divulgado a notícia verdadeira. A fake news foi criada porque queria-se, né, denegrir a imagem de alguém e foi criada. Ok, mas eu não crio fake news. Não, talvez não. Mas será que eu confiro antes de passar para frente? Será que eu raciocino a respeito antes de começar a criticar aquela pessoa? Será que eu vou conferir se é verdade? Porque a maioria dos judeus que pediram a morte ali de Paulo não criaram aquela fake news, mas confiaram. Hora nenhuma pararam. Será que Paulo colocou realmente alguém, um gentil, dentro do templo? Será que isso não foi inventado? Não, eles foram na onda. E juntaram a multidão, pedindo a morte de Paulo. Eu não estou aqui tirando o peso, a responsabilidade daqueles irmãos que fizeram isso. Mas quando a gente reflete no que a gente faz, né, a gente pensa no que a gente faz hoje, será que eu tenho o direito de criticar estes irmãos? Ou será que o certo seria o quê? Eu pegar essa passagem do Atos dos Apóstolos e tentar refletir a minha vida de hoje. Porque a gente tem uma coisa, né? A gente lê a Bíblia, aí a gente sempre tenta se colocar no lado daquele que está fazendo o bem, né? Ah, o Paulo passou por um desafio. Ah, e como eu vou agir quando eu passar por um desafio? Aí eu vou, olho como Paulo agiu e tento levar para a minha vida. Mas a gente também tem que se colocar no lugar daquele que fez a coisa errada, porque a gente também faz. Os judeus fizeram isso, eu também faço. Se eu acho que ele fez errado, então eu não devia fazer também. Então agora eu tenho que pensar muito bem no peso das minhas ações. Porque, gente, uma calúnia passada para frente pode ter consequências gigantescas. Né? Eu não vou prosseguir, porque Paulo sendo preso é capítulo agora 22, que é a próxima palestra. Mas, quantas pessoas que por causa de uma calúnia entram em depressão, cometem suicídio, perdem emprego, porque essa calúnia vai ganhando, né, um tamanho tão grande, e hoje em dia, vivendo nós num mundo globalizado, onde todos acessam a internet, empregadores, antes de contratar alguém, faz o quê? Eles fazem o quê? Vão na internet. Quem é esta pessoa que eu quero contratar? Aí está lá. Uma notícia, uma ofensa que alguém quis fazer, mentirosa, às vezes até verdadeira, mas que é necessário. O que a gente vai ganhar com isso? Às vezes a pessoa fez algo muito errado, e aí você quer divulgar para que as outras pessoas possam se proteger. Tem meios mais corretos de se fazer isso. Procura, né, o caminho legal de se fazer isso, correto de se fazer isso. Não vamos usar, né, as redes sociais, não vamos fazer esse tipo de coisa para levar o prejuízo ao outro. Porque você pode estar levando prejuízo a uma pessoa que não fez nada. Ou às vezes ela fez, mas ela tem o direito de se arrepender, ou ela tem o direito de ser julgada de forma justa. Porque esse julgamento popular nunca é justo. Basta a gente olhar o que a gente viu em todos os Atos dos Apóstolos, em toda a Bíblia. Todo julgamento popular acabava num linchamento, apedrejamento.
Nunca é justo. Não se ouve o lado da pessoa. Ela pode estar errada, mas ela tem o direito, pelo menos, de tentar se defender. Ou de que, né, ela passe por um processo em cada país, em cada lugar, dentro das leis daquele lugar. Diga, Léo. Não, você está falando isso aí só porque teve um comentário dizendo o seguinte, né, que os judeus até hoje ainda não acreditam em Jesus, né, não só daquele grupo de judeus que levaram a crucificação, e até hoje, não posso dizer que são os mesmos, né, mas os judeus em si continuam não acreditando em Cristo. Mas vamos lá. O que tem de errado em não acreditar em Jesus? Nada. Jesus está preocupado se você acredita nele ou não? Não. Jesus não está nem aí se acredita nele ou não. A preocupação de Jesus é: você está seguindo os ensinamentos cristãos? Essa é a preocupação dele. Porque se Jesus estivesse preocupado se você acredita nele, aí seria vaidade da parte dele, a gente sabe que ele não é vaidoso. Ele não quer reconhecimento. Ele quer que os ensinamentos dele sejam levados para frente. E posso dizer uma coisa? Quando você vai procurar dentro do judaísmo, os preceitos do judaísmo, tem muita coisa que é ensinamento cristão. Caridade está entre os principais preceitos do judaísmo atualmente. Então, não vamos também pegar e falar assim, se não acredita em Jesus está errado, são os mesmos. Não, muitos judeus daquela época eram pessoas extremamente boas, eram pessoas extremamente corretas, que nunca concordaram com a crucificação de Jesus, que não concordaram com nada do que tinha sido feito. Acontece é que os judeus que estavam no poder, que tinham o poder, é que fizeram isso. Então, o que acaba acontecendo? Toda uma religião acabou ganhando um estigma da ação de alguns. A mesma coisa que, infelizmente, tem acontecido com os muçulmanos. Vários muçulmanos respeitam as mulheres. Mas porque nós temos, em alguns países, a cultura, né, dessa questão do desrespeito e tudo mais, todo muçulmano é assim. Todo muçulmano é terrorista. Entendam que a gente não pode generalizar. Porque a gente não precisa acreditar, tem vários ateus que são mais cristãos do que cristãos. Tem ateus que não acreditam nem em Deus. Nem em Deus eles dizem acreditar, mas seguem os ensinamentos cristãos à risca, fazem a caridade, não desejam mal ao próximo. É isso que importa. Nem Deus, nem Jesus estão preocupados se nós acreditamos ou não neles. A grande preocupação é: nós estamos conseguindo caminhar com respeito ao próximo, com respeito a nós mesmos? Essa é a questão. O nome que você dá, não importa. O nome que você dá a Deus, se você realmente acredita que exista um Deus. O que importa são as suas ações. Porque quando a gente chegar, né, do outro lado, ninguém vai perguntar qual é a sua religião. Também não vai perguntar o que você fez, mas a sua consciência vai perguntar o que eu fiz de bom. Tem mais alguma, Léo? Só o último comentário, né, que fala o seguinte, que muitos acham que todos os espíritos são macumbeiros, né? Aí macumbeiro, você sabe o sentido, né? Macumbeiro é um instrumento. Apesar que a macumba, né, a macumba em si não tem nada a ver com isso, coitado. Na verdade, macumbeiro toca a macumba, que é um instrumento. E eu vou dizer, eu não sou, porque eu não tenho dom nenhum para trocar instrumento. Mal toco campainha, né? Mas, gente, vamos entender que existem várias doutrinas, existem vários segmentos dentro de uma religião, cada um com, né, os seus dogmas, cada um com a sua forma de agir, mas todos têm o mesmo objetivo: o respeito. Se a que você está seguindo não prega o respeito, não põe a culpa na religião. Talvez seja a má interpretação de algumas pessoas que estão ali.
Se você não está confortável, procure outro lugar. Mas não vamos denegrir as pessoas que pensam diferente, porque foi isso o que os líderes do Sinédrio fizeram. E que a gente está aqui vendo que não estava certo. Tudo bem? Podemos, Leonardo, mais alguma coisa? Meu apoio, você quer falar alguma coisa? Não, eu só queria pontuar assim, que essa questão aí que a gente falou quase que parte toda da palestra sobre a questão da profecia, é um negócio que como você disse, é um assunto que já se recorre há muito tempo, e teve aí um pesquisador, né, pós-Kardec, chamado Ernesto Bozan, que tem um livro que fala sobre, ele não chama de profecias, mas chama de premonições, que eu acho que dá quase tudo a mesma coisa, né, mas que já é um assunto que acontece há muito tempo, e hoje você trouxe aí de forma muito... Sim. Muito fácil de entender esse fenômeno. Eu gostei muito aí do exemplo da alface, agora eu vou começar a fazer esse tipo de profecia. Toda mãe aqui é profeta. Confessem, toda mãe profeta. Vai, leva o casaco, vai fazer frio. É isso aí. Fala, Jussara. Não, só gratidão, foi muito bom a forma como foi abordada e bem direcionada para nosso olhar, né? Olhar para essas ações diárias nossas e essa compreensão de que isso é uma profecia e que está em nossas mãos escolher ainda, né, se vamos ou não. Então, tenhamos coragem para fazer o que é possível fazer ainda. Gratidão. Sou eu quem agradeço. E para finalizar, vou fazer uma profecia. Gente, por mais que os caminhos sejam tortuosos, uma profecia é certa. Todos nós vamos crescer. Às vezes a gente vai atrasar um pouquinho mais que o nosso irmão, às vezes a gente vai cair um pouco mais que o nosso irmão, mas isso não importa. Se tem uma profecia certa, é que todos vamos alcançar a nossa evolução. O caminho, o tempo, isso vai depender das nossas escolhas, mas todos vamos alcançar. Então, que possamos diminuir um pouco o nosso julgamento, condenar menos aqueles que estão ao nosso lado, principalmente também a nós, e que possamos olhar para frente, entendendo que nós estamos caminhando para crescer. Espero que eu possa ter esclarecido alguma coisa, porque eu aprendi muito e eu agradeço muito, muito, muito todos vocês que estão me ouvindo. Fazer uma oração para a gente poder encerrar. Mestre Jesus, de coração aberto e feliz, eu agradeço. Agradeço por tantos ensinamentos e pela oportunidade de ter estado aqui, de ter podido falar a respeito dos teus ensinamentos. Cada um de nós somos seus discípulos, em tempos diferentes, com propostas diferentes, mas somos seus discípulos. Que possamos compreender a nossa missão, usando o raciocínio e a emoção, e compreendendo que a fé precisa ser raciocinada. Que a tua luz recaia sobre cada um de nós, que assim seja.